Pronto, pessoal. Como ficou definido, né, nas terças-feiras, nós vamos procurar responder as questões que tiveram menos número de acertos no simulado, certo? E nas quintas-feiras, a gente responde questões do banco de questões, tá certo? Boa tarde, Rose. Vamos lá, ó. Essa questão aqui, se eu não me engano, só três pessoas, ou foi somente uma pessoa que acertou ela, tá certo? Eu vou querer a ajuda de vocês para a gente conseguir responder. Ela fala assim, ó. Pedrinho preencheu a tabela com os números inteiros, de forma que a cada linha, coluna ou diagonal, o número do meio é a média aritmética dos outros dois. Aí a questão é, qual é a soma dos números que aparecem nas casas em cinza? Certo? Então, assim, ó, se eu somar os números, os três números da linha ou da coluna ou da diagonal, certo? A média, o número que está no meio, ele é a média aritmética dos outros dois números, certo? Isso sempre vai acontecer. Com base nisso, ele quer que a gente descubra quais são os números das casas cinzas, que estão em cinza, para que assim a gente saiba a soma deles. Ele quer saber a soma desses números. Boa tarde, Sabrina. Eu dou autorização depois que entra, né? Pronto. Mas vamos lá. Ó. Eu vou copiar esse aqui lá para o Paint para a gente começar a brincar, tá certo? Mas vocês entenderam a lógica da questão? O que é que a questão está querendo saber? Porque o mais importante para a gente conseguir chegar na solução, né, é entendermos o enunciado da questão. Sim, né? Pronto. A média, vocês lembram, né? Como é que calculam? No caso, a média de dois números é como se eu somasse dois números e dividisse por dois, certo? Daí eu vou ter a média desses dois números. Alguém tem alguma dica do que nós podemos fazer aqui para chegar na solução? Já viram algum problema parecido? Sumiu, Alice. Sabrina não entrou, não, não foi? Ela pediu autorização, autorizei, mas ela não entrou. E o restante? Tem alguma ideia? Eu não lembro quem foi que acertou essa questão. Aliás, eu não cheguei a olhar quem foi que acertou, mas foram pouquíssimos. Agora sim, Sabrina entrou. Boa tarde, Sabrina. Ninguém tem nenhuma dica do que nós podemos fazer aqui? Errou, não foi, Rosa? Mas quando vocês tentaram solucionar, vocês tentaram de qual método? Eu quero ver o que é que vocês têm para me oferecer, para a gente solucionar aqui e ver onde foi que você errou, ou se você não chegou a fazer a conta. Moalisson, Débora também, né? Sabrina já pegou o finzinho do simulado, não foi? Sabrina acabou esquecendo. Pulou essa, tá certo. Vamos, então vou pensar nela, tá certo? Primeiro, a gente pode chamar um desses quadradinhos de cinza de X. Porque assim, ó, se eu queria pegar esse primeiro aqui, certo? Porque, ó, nele, se eu for, porque eu posso olhar essa primeira linha, que tem o 7, né? Eu posso olhar também a primeira coluna, que tem o 9, e eu também posso olhar a diagonal, que tem o 20. Então, se eu pegar ele, fica melhor para mim, certo? Para mim conseguir chegar no resultado. Encontrar pelo menos ele, porque se eu encontrar ele, certo? A gente consegue achar todos os outros valores. E assim vai achar o nosso segundo quadradinho cinza.
No caso, você foi chutando. Sim, tu tentou esse próximo do 7. Tá certo. Então, vamos ver ele, ó. Então, vamos chamar ele, eu vou chamar de X, é o mesmo que está lá no enunciado da questão, certo? E vamos tentar preencher esses outros de tal forma que a gente consiga formar uma equação, chegar numa equação, tá certo? Ou em uma igualdade. E aí a gente vai conseguir chegar na solução. Por exemplo, ó, vamos ver qual é o que está aqui nesse quadradinho aqui do meio, ó. Nesse quadradinho aqui do meio, ó. Vamos olhar para ele, tá certo? Ele não é a média dos que estão na diagonal, não é isso? 20 e x. 20 mais x dividido para 2 tem que ser esse aqui, certo? Então, ele, eu vou colocar até aqui do lado. Ele é 20 mais x, e isso tudo, né? Dividido para 2. Eu acho que está melhor eu escrever, né? Assim, tá perdendo muito tempo. Dividido para 2, certo? É esse aqui do meio, ó. Vou até puxar aqui uma linha, porque se eu for colocar isso lá dentro não vai dar, né? Mas ele é 20 mais x dividido para 2. Aí, ó, quem seria esse outro, ó? Quem seria esse quadradinho aqui? Quando eu somo esse valor mais x e divido por 2, tem que dar 9. Não é isso? Então, ele seria quem? Hein, gente? Me ajudem. Em função de x, quem é esse quadradinho aqui? No caso, o primeiro quadradinho da terceira linha. Vocês estão compreendendo? Não, Alice. É porque, Alice, veja só, nós chamamos esse primeiro quadradinho aqui de x, certo? Então, olha, se eu soubesse quem era x, certo? E quisesse saber esse quadradinho aqui que está bem no centro, certo? Ele seria 20 somado com o valor de x dividido para 2, certo? Por isso que eu disse que o que está aqui no meio, ele é 20 mais x sobre 2, certo? Eu defini ele com base em x, em função de x, porque eu não sei quem é x, mas se eu soubesse quem era x, era só somar com 20 e dividir por 2, certo? Aí, esse outro quadradinho aqui, esse aqui, ó, quem seria ele em função de x? Eu sei que quando eu somo ele com x e divido para 2, tem que dar 9, certo? Quando eu somo ele mais x e divido para 2, tem que dar 9. Vamos supor que ele seja y, só para a gente montar uma equaçãozinha. Se eu supor que ele é y, não dá certo eu escrever, não. Se eu supor que ele é y, certo? Quando eu somo ele com x, deixa eu colocar o telefone aqui. Quando eu somo ele com x e divido para 2, tem que ser o número do quadradinho que está no meio, que é 9. Certo? Aí, quem é y? Ó? Y é 9 vezes 2, que é 18.
E o x passa subtraindo. Menos x. Certo? Então, ó, eu vou apagar esse aqui de cima, porque no caso, o que está nesse quadradinho aqui em função de x é 18 menos x. Certo? E quem é que está aqui em cima? Nesse outro, ó. Vamos fazer aqui do lado? Quem é que está nele? Quando eu somo x mais esse número aqui que eu estou querendo encontrar e divido por 2, tem que dar 7, certo? Então, vai ser 14. Isso, Rose. Porque vai ser 2 vezes 7, né? Que é 2 vezes a média, menos x. Vai ser 14 menos x. Certo? Aí, olha, eu quero ter uma igualdade, certo? A gente viu que esse do meio, ele é 20 mais x dividido para 2. Só que eu também posso determinar esse do meio somando 18 menos x mais 14 menos x e dividir para 2. Vocês concordam? Que esse do meio também é a mesma coisa, no caso, de eu somar quem está na outra diagonal, certo? Então, olha, eu vou fazer a soma, né? Vou pegar esse aqui de baixo, certo? E vou somar com o que está lá em cima, né? Que são os da outra diagonal. Porque aí a gente vai ter uma igualdade. Então, vou fazer esse mais esse outro, certo? E dividir para 2, né? Eu não tenho que dividir para 2. Ai, com a mão é ruim. Então, vamos ver aqui quem é, né? Ó, 18 mais 14 dá quanto? Hein, gente? 32. Aí, vamos logo dividir esse 32 para 2. 32 para 2 dá 16, né? Então, 16. Deixa eu... Se não estiverem me ouvindo bem, vocês digam, tá certo? 16. Aí fica, ó, menos x. Menos um dá menos 2x. Aí, no que eu divido menos 2 para 2, fica menos um, né? Ou somente menos x. Então, 16 menos x. Então, olha, esse númerozinho que está aqui no meio, ele tanto é 20 mais x dividido para 2, como ele é 16 menos x e só, né? Que a gente já fez as divisões. Então, agora a gente pode fazer uma igualdade, ó. Pegar esse aqui, né? Que é 20 mais x dividido para 2, e igualar com esse outro aqui, com 16 menos x. E aí, eu vou ter uma equação e vou encontrar o valor de x. Tá certo? Eu vou... Poderia dividir, ficaria... Mas assim vai ficar melhor, porque a gente vai passar o 2 multiplicando para o outro lado, aí acaba ficando... Se a gente não tivesse dividido por 2, tinha ficado melhor. Mas vamos lá, ó. Eu vou pegar 20 mais x dividido para 2. Isso aqui vai ser igual a 16 menos x. Certo? Aí, para me tirar os 2 aqui, né? Ele passa multiplicando para o outro lado, que era o que a gente tinha. Queria aumentar mais aqui. Quando eu passo multiplicando, né, fica
20 mais x. Vão olhando aí se vocês estão compreendendo, viu? Se não tiver, eu volto. E como o 2 vai passar multiplicando, 2 vezes 16 dá 32, menos 2 vezes x, 2x, certo? E agora basta que a gente isole x, né? Ó, se eu for passar os valores de x para cá, esse aqui já está positivo, fica. Esse aqui que está negativo, passa positivo, então mais 2x. E aqui o 32 está positivo, continua, né? Quem vai mudar de lado é o 20. Como o 20 está positivo, ele passa negativo. Eu estou achando estranho, que é um número inteiro, né? Mas vamos ver, né? 2 mais 1 dá 3. E 32 menos 20, tá correto, sobra 12. Não é isso, pessoal? Se eu estiver errando aí, vocês vão dizendo. No caso, x é igual a 4, porque x é 12 dividido para 3, né? Ó, achamos x. X é 4. Vamos achar quem está lá na outra casinha cinza? Agora a gente fica mais fácil, ó. Porque se x é 4, certo? Esse aqui vai ser 14 menos x, né? Não é 14 menos x? Então, 14 menos 4, ele vai ser 10. E esse aqui da casinha cinza é a média. 20 mais 10 dá 30. 30 dividido para 2, 15. Só que a questão, ele não quer o número, né? Ele quer a soma deles, que é 15 mais 4, que dá 19 no caso, né? Então, vamos ver se tem lá 19. Tá correto, ó. Alternativa D, que é a correta, né? E se eu for olhar aqui, ó, ele fez bem parecido, ó. Ele definiu 14 menos x, 18 menos x, e aqui no meio ele já colocou as igualdades, né? A primeira que a gente fez e a última, para poder montar a igualdade, né? E encontrar quem era x. O pessoal que está na sala compreendeu a solução? Sim, né, Moanson? O interessante é que, para que fique mais fixado, depois vocês tentem fazer sozinhos. Assim, pegue a questão e tentem reescrever os passos que eu fiz, porque aí fica mais fixado. Vocês vão saber se realmente aprenderam, e aí, quando vocês precisarem utilizar isso novamente, vocês vão lembrar com mais facilidade, certo? Aí, o interessante é que vocês tentem. Assim, acabou a aula, daqui a pouquinho eu vou lá no caderno tentar responder essa, sem a ajuda da professora, no caso, viu? Para saber se vocês estão conseguindo realmente fazer, o raciocínio tá chegando mesmo, o raciocínio. Ó, vamos para outra questão, que foi menos acertada, que foi a questão 13. Eu lembro que das 3 questões que eu separei para hoje, 2, 3 pessoas tinham acertado, e apenas uma pessoa tinha acertado. Só que eu não lembro qual era a questão que uma pessoa acertou. A questão 13 é essa, ó. Uma questão de geometria. Mas ela fala o seguinte, ó. Na figura, A, E, F e D é um retângulo. A, B, C, D é um quadrado e os lados dele medem 1, certo? E os segmentos BF, que é esse aqui, e o segmento DE são perpendiculares, ou seja, fazem um ângulo de 90 graus entre si, certo? Aí, qual é a medida do segmento AE? No caso, ele quer saber a medida desse segmento aqui, certo? Lembrando que, como o quadrado tem lado 1, de A para B é 1,
só que resta descobrir quem é de B até E, certo? Vão pensando aí, eu vou transferir lá para o pente. Vamos brincar um pouquinho aqui? Primeiro, pessoal, ele diz AB, né? BC, CD e DA são todas medidas iguais a 1, certo? E ele quer saber a distância de A até E. Ele quer saber essa distância aqui, ó. Não foi. Ele quer saber a distância de A até E, certo? Sendo que a distância de A até B nós já sabemos que é 1, mas falta descobrir a distância de B até E. Primeiro, o que é que vocês fariam aqui para a gente começar a ter um raciocínio melhor, para saber o que é que a gente pode utilizar para chegar na solução ou não? Alguém tem alguma ideia? Quando nós temos questões de geometria, qual é a primeira coisa que a gente começa a observar? Ninguém, pessoal. Alice, Débora, Rose, Sabrina, Moalisson. Ninguém tem nenhuma ideia. Porque assim, ó, quando nós vemos questão de geometria, eu pelo menos sou assim, eu procuro ver semelhança. Se tem triângulos semelhantes ou triângulos congruentes, e a partir dessas semelhanças, eu procuro, porque sempre quando tem questões assim, geralmente ocorre aquela questão de razões, onde você pode aplicar o teorema de Tales, certo? Das comparações entre medidas, certo? Sempre vai ser de razão. Então, aqui, olha, o que é que a gente pode ver? Nós podemos ver triângulos semelhantes, ver se a gente encontra triângulos semelhantes. Porque, assim, ó, vamos olhar primeiro para as semelhanças, tá certo? Nesse triângulo aqui, ó, esse triângulo AED, certo? Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, certo? Consequentemente, esse aqui vai ser outro ângulo, eu vou chamar de beta, certo? Aquele ali vai ser alfa e esse aqui vai ser beta. E aqui, né, como é um ângulo reto, ele é um ângulo de 90 graus, certo? É o único ângulo que a gente conhece. Aí, eu vou olhar agora para o triângulo, ó, B, E e F, certo? Esse ângulo aqui, beta, se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, eu vou fazer e vou apagar, tá certo? Se eu olhar para esse triângulo aqui, esse ângulozinho aqui vai ser alfa, vocês concordam? Porque ele é semelhante a esse outro, ó. Ele vai ser alfa, certo? Se ele vai ser alfa, esse pequenininho aqui vai ser beta. E se esse ângulo é beta, esse triângulo aqui BFC, ele é semelhante a BFE. Então, esse ângulo aqui de cima, ele também vai ser beta. Deixa eu apagar aqui porque a gente encontrou, né? Esse ângulozinho aqui, ele é beta.
E se aqui é beta e aqui é 90 graus, consequentemente, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser alfa, certo? Então, ó, se eu olhar, todos os triângulos aqui são semelhantes. Esse ângulozinho aqui, ó, que eu não vou precisar, eu não vou fazer, mas esse ângulozinho aqui é beta, o lado da ponta vai ser alfa. Então, todos os triângulos aqui formados, todos eles são triângulos semelhantes. Aí, vejam só, ó, eu vou apagar esses aqui que eu fiz, que eu vou fazer na cor vermelha, para que a gente olhe só para os triângulos. Esse aqui a gente achou que era beta, e esse aqui é alfa, né? Então, olha, esse triângulozinho AED, ele é semelhante ao triângulo BEF, certo? E aí nós podemos fazer comparações. Por quê, ó? Esse lado aqui, de A até B, nós sabemos que é 1, certo? E de B até E, nós não sabemos quem é, né? Mas nós queremos descobrir ele, então vou chamar ele de X. E nesse triângulo BE e F, certo? O lado EF é 1, que não é igual ao lado do quadrado, não é isso? Então, ele é 1, ó, eu sei os dois catetos do triângulo BEF, sei que um é X e que o outro é F. E desse triângulo maior, que é a AED, eu também sei os dois catetos. Um deles é 1 mais X e o outro cateto é 1, certo? Então, agora basta aplicar as noções de semelhança, tá certo? Ó, no triângulo ADE, vamos olhar só para ele, certo? Primeiro, na parte de cima, eu vou colocar o cateto que está adjacente ao ângulo alfa, tá certo? Ou o cateto menor, se vocês acharem melhor. Então, que é o cateto menor, vai dividir pelo cateto maior. O cateto maior é 1 mais x, certo? No triângulo ADE é 1 mais x. Para quem não viu ainda as questões de triângulo, certo? Esses lados aqui que fazem 90 graus são os catetos, e esse outro que nós não estamos utilizando é a hipotenusa, certo? Então, em um triângulo retângulo só tem dois catetos, certo? Aí vamos fazer isso também para o outro, ó. No outro triângulo, primeiro vem o cateto menor, que é BE. BE é X, dividido pelo cateto maior, que é 1, certo? Então, ó, nós temos agora uma igualdade. E queremos achar x, porque eu não quero a distância de A até E, então basta achar esse tamanho aqui de x, depois que eu achar ele, eu vou somar com 1. Até aí, pessoal, tudo bem? Tá tudo bem, eu posso seguir? Sim, né? Acho que Moalisson talvez esteja um pouquinho perdido isso, né, Moalisson? Porque Moalisson não viu essa parte de geometria, ele não viu nada ainda de geometria, certo? Mas aqui são só as ideias de semelhança. Quando eu começar a perceber a questão das semelhanças, tudo fica mais fácil. Porque aí eu posso. Esse teorema aqui que a gente está aplicando é o teorema de Tales, que você vai estudar no finalzinho do ano letivo do primeiro ano. Mas ele é bem legal e a gente consegue resolver vários problemas, só utilizando semelhança. Viu? Mas, ó, chegamos na igualdade. Agora é só aplicar a nossa álgebra, né? Tenho que encontrar o valor de x. Primeiro vamos tirar as frações, né? Então vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. E do outro lado, né? 1 mais x vezes 1. 1 vezes x dá x, mais x vezes x ao quadrado. E aí, né, pessoal?
Não sei se vocês lembram, mas sempre que a gente chega em um x elevado ao quadrado, né, de grau 2, a um polinômio de grau 2, a única solução é transformar em uma equação do segundo grau, para a gente poder solucionar, né? Então, se eu estou com x ao quadrado, a única forma de eu resolver isso aqui é através da solução da equação do segundo grau. Então, vamos deixar ela na ordem de uma equação para a gente visualizar melhor. Primeiro vem o x ao quadrado, mais x. E como tudo vai ficar igual a zero, esse 1 vai passar para o outro lado, né? Como ele está positivo, ele passa negativo. Pronto. Formamos uma equação de segundo grau. Vamos solucionar ela. Eu vou fazer ela de forma rápida, tá, gente? Sem ter que escrever muito. Olha, primeiro a gente define o delta, né? Delta é b ao quadrado. B ao quadrado é quem está ao lado de x sozinho, né? No caso, 1. 1 ao quadrado é 1. E menos 4 vezes a vezes c. Como o valor de c é negativo, o menos aqui do menos 4 vai se bater com ele, né? Daí fica positivo. E 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. 1 mais 4 é 5. Achei o delta, certo? E aí, vamos calcular os valores de x, né? X, no caso, é menos b. B é 1, então menos 1. Mais, por menos, a raiz de 5, dividido para 2 vezes a. Como a é 1, 2 vezes 1 dá 2. Só que assim, ó, o tamanho de x é um segmento. E qualquer distânciazinha, né? Qualquer pedacinho de segmento são números positivos. Então, para o valor de x, eu só vou ter uma solução que é onde a gente soma. Porque quando eu subtraio aqui, ele fica negativo. E aí a gente não quer números negativos, né? Porque um segmento não possui tamanho negativo. Então, ó, o x é esse tamanho. Eu já poderia, sem terminar, né? Voltar lá na questão e marcar a alternativa E, porque está bem parecido. Mas só que, Rose, eu não entendi a sua pergunta. Aqui na menos B, B não é 1? Não, Rose, mas B é positivo, ó. B não é um positivo? Então fica menos por mais que dá menos. É isso que você está querendo dizer? Pronto. Olha, só que nós encontramos, no caso, o valor de x. E ele quer o valor de A, é, certo? Que é 1 mais x. Então, agora, basta somar 1 a isso aqui. Vamos fazer? Eu vou dividir aqui e fazer do lado. 1 mais menos 1 mais raiz de 5 dividido para 2. Certo? Aí, olha, como é uma fração, né? Fica 2 vezes 1, que dá 2. Mais por menos, menos. Aí, mais raiz de 5 dividido para 2. Que não vai caber aqui, eu vou colocar aqui em cima. Vou colocar aqui em cima, viu, gente, a solução. Aqui nesse caso, ó, 2 menos 1 é 1. Então, vai ser 1 positivo, mais raiz de 5, dividido para 2. Certo? Esse númerozinho que é a nossa solução, né? A gente demorou um pouquinho
mas chegamos que é a alternativa E, certo? Esse número aqui, se eu visse uma questão assim, desse formato aqui, mostrando retângulos e essas semelhanças, eu já iria direto nessa letra E, porque esse número, ele é um número bem conhecido, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele é o número de ouro. Eu acho que eu já falei para alguns. Ele é o número de ouro, que é um número utilizado em várias razões, inclusive razões de beleza. Quando uma pessoa é belo e você faz todas as divisões das medidas da sua face ou do seu corpo, acaba chegando a esse número de ouro, que é também chamado de razão áurea. Não sei se mostra aqui a fórmula ou se mostra só o resultado. No livro de vocês do primeiro ano, tem falando a respeito lá no comecinho desse número de ouro. Não mostra aqui, não. Aqui, ó. Tá bem pequenininho. Ele é 1 mais raiz de 5 dividido para 2. É bem legal. Ele é chamado de número de ouro e é representado por essa letrinha grega, Φ. Deixa eu copiar ela aqui. Não cola, não. Não, não cola. Mas ele é bem legal. Eu acho interessante. Depois vocês darem uma olhadinha sobre o número de ouro. Pronto, mas voltando para a questão. Vocês conseguiram compreender? A gente viu todas as questões de semelhança, certo? Vimos quem é. Deixa eu ver aqui no KSD. Vimos quem é semelhante com quem, né? Para aí aplicar as razões. Então, a gente fez. Lembrando que essas razões a gente fez do triângulo grande igual ao triângulo menor. Mas se eu fizesse o contrário, também dava a mesma coisa. Ó. Se eu fizesse 1 para x, né? Olhando cada um, né? O cateto menor do primeiro para o cateto menor do segundo, que é somente x. Aí, igual, eu vi primeiro o triângulo maior, né? Então, o cateto maior do primeiro, que é 1 mais x, e depois o cateto maior do segundo, que é 1. Acaba se tornando a mesma coisa, porque fica 1 vezes 1 e x vezes 1 mais x, que acaba sendo a mesma equação. Tá certo? Alguém está com dúvida nessa questão? Ou vocês entenderam? Ou mais ou menos? Não, né? Pronto. Essas questões de geometria, a gente já viu algumas de geometria, ainda bem, irmão Alisson. Mas a gente já viu algumas questões de geometria e eu não sei se vocês estão percebendo, mas quanto mais vocês veem questões assim, mais fácil vocês compreendem. Vocês estão notando essa diferença ou não? Ou ainda está difícil para vocês? Eu vou apresentar, ainda está difícil, né, irmão Alisson? Eu vou apresentar outra questão. Essa outra questão, eu achei ela bastante duvidosa. É tanto que eu não compreendi a lógica dela até agora. Assim, eu não compreendi bem ainda o que é que a questão está querendo de fato para chegar num gráfico. Aí eu fiquei com dúvida. Olha, mas ele fala o seguinte, ó. Na figura, vemos dois quadrados, sendo M o ponto médio de CD, ou seja, M está bem no meio entre C e D. Uma formiguinha, ela parte de um ponto P, certo? Que faz parte do segmento AB. P está fixado aqui, mas P pode estar em qualquer parte desse pedacinho de reta do segmento que faz AB, certo? E quer chegar ao ponto M. Ela está em P e quer chegar ao ponto M.
andando apenas sobre os lados dos quadrados pelo menor caminho possível, certo? Aí, qual dos gráficos abaixo melhor representa a distância y que a formiguinha vai percorrer em função da distância x igual a AP, certo? Ele quer que determine o gráfico que melhor representa, né? A distância que a formiguinha vai percorrer, certo? Em função dessa distânciazinha de A até P. Vocês compreenderam a questão? Pronto. É porque, assim, Alice, deixa eu falar de novo, vê se eu estou bem próximo do telefone. Mas ela quer, a formiguinha ela vai sair do ponto P até o ponto M. Sendo que esse P, ele não está fixo, certo? Ele é um ponto qualquer do segmento AB. Ele só colocou P aqui para a gente simbolizar ele, certo? Mas ele é um ponto qualquer do segmento AB. Aí ele quer que a gente determine o gráfico que melhor representa. Pessoal, eu vou colocar só o computador para carregar, só um instantinho. Pronto, pessoal, voltei. Sim, continuando. No caso, ele quer saber qual dos gráficos abaixo melhor representa a distância que a formiguinha vai percorrer em função da distância de x, certo? Então, se a distância y vai aumentar ou não, né? Se ele vai crescer ou vai decrescer. Lembrando que quando o gráficozinho ele tem uma inclinação da direita para a esquerda subindo, significa que é crescente. E quando ele está descendo, né, da esquerda para a direita, ele vai caindo, significa que é decrescente. Mas, mesmo assim, eu não sei se vocês compreenderam. Se alguém entendeu, eu quero que me explique, porque eu não consegui compreender. Olha, os caminhos eu até entendo, porque assim, ó, existe três caminhos aqui menor dependendo de onde P esteja, certo? Se eu dividir, ó, deixa eu só aproximar aqui, dar um zoom. Mas essa questão aqui eu vou ficar devendo para vocês, eu só vou explicar o que eu compreendi. Olha, como P é um ponto não fixo no segmento AB, P pode estar em três formas diferentes, que são caminhos mais curtos ou mais longos, certo? O P, ele pode estar aqui, se eu dividir o segmento AE bem no meio, certo? Existe um caminho curto, que é quando ele está entre A e N, certo? Se ele está entre A e N, para chegar até M, o caminho mais curto é vindo aqui, ó, vindo para A, para C e M. Já se ele está entre N e E, certo? O caminho mais curto para chegar até M é ele indo para E, depois para D e chegando até M, certo? E um terceiro momento é quando ele está nesse intervalo aqui, ó, de E até B, certo? Porque aqui, de onde ele estiver, né, até estando em B, o caminho mais curto é ele vindo para E
depois indo para D e depois indo para M, certo? Aí, assim, ó, a questão, que é essa parte que eu vou ficar devendo a vocês, ela faz um gráfico, uma linha daquela representa quando ela está entre A e N, outra linha representa quando ele está entre N e a terceira linha representa quando ele está entre E B, certo? Que foi essa parte que eu não compreendi. Eu achei que a gente só ia pegar a menor rota ou fazer um estudo das três rotas e ver a questão dos movimentos, quando é que é crescente e quando é que é decrescente. Aí, na resposta aqui, ele disse que é a alternativa A, certo? Ele fala que nesse primeiro caminhozinho de A até N é crescente, de N até B, se eu não me engano, é decrescente, e nesse outro, ele é crescente. Assim, ó, se a formiguinha está nessa parte aqui, a distância é crescente. Se está nessa outra parte aqui, a distância é decrescente. E se ele está nessa outra parte aqui, a distância é crescente. Só que, assim, eu não vou conseguir explicar para vocês porque eu não consegui compreender o porquê, tá certo? Essa eu vou ficar devendo para vocês. Depois eu vou procurar algum vídeo na internet que explique essa questão, porque aí vocês vão conseguir ter uma compreensão dela. Mas a questão das rotas, eu entendi, eu acho que vocês também compreenderam, né? Quais são os caminhos mais curtos, dependendo de onde o ponto P esteja, certo? Essa parte eu acho que vocês compreenderam, né? Quais são os caminhos mais curtos. Eu só não entendi o porquê do gráfico, como foi que chegou nesse gráfico. Porque eu achei que ia se fazer um estudo de caminho por caminho que não seria nenhum desses gráficos. Mas nesse caso não, ele faz o estudo apenas do segmento, dos tamanhos de X, porque se vocês verem, ó, aqui da distância de A até P, aliás, de A até N e de N até E, certo? São caminhos iguais. Então, são retinhas de mesmo, são pedacinhos de segmentos no gráfico de mesmo tamanho. Já de E até R é o dobro deles, certo? Por isso que a linha é maior. Agora, eu só não consegui identificar o porquê que a distância vai aumentando ou que a distância vai diminuindo. Essa parte eu não compreendi, não. Vocês querem discutir mais ela? Eu vou parar de gravar agora, aí a gente vai discutir elas, tá certo?